Oi, bom dia, muito bom dia. Iniciamos esta quarta-feira com imagens ao vivo de Boqueirão do Leão. Olha que imagem linda, muito sol, um céu todo azul, sem nuvens em Boqueirão do Leão, que fica a 180 quilômetros aqui da capital gaúcha. É isso mesmo, ali entre o Vale do Rio Pardo e Taquari. Então, um beijo especial a todos os moradores de Boqueirão do Leão e a você também que está nos assistindo. Meu bom dia de qualquer lugar deste país que você está, pois nos acompanha pelo canal 575 da Parabólica Digital Brasileira. Também pelas nossas redes sociais, né? O Instagram, Facebook e o YouTube, que nos leva para qualquer lugar do mundo, a nossa página da Masper TV, nosso site maspertv.com.br. Também você nos assiste em tempo real de qualquer lugar que você estiver. Iniciamos o programa de hoje com muitos assuntos especiais para você. Antes disso, eu quero fazer um agradecimento aqui a uma das apoiadoras do Inspire-se, a Orgafisco. Orgafisco, assessoria na área fiscal, contábil e tributária há mais de 30 anos, atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa é com o Orgafisco. Muito obrigada, Orgafisco, por apoiar o Inspire-se e os conteúdos que passam por aqui, como estes que vamos falar hoje. Também quero fazer um agradecimento à Rabushi. Siga lá, Rabushi Oficial, fique por dentro de todas as tendências da moda, e também um agradecimento a Beira Rio, Calçados Beira Rio. Hoje nós vamos falar como a musicoterapia pode transformar vidas. É um trabalho lindo, você vai entender como ele realmente pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Também vamos ter um bate-papo sobre fortalecimento de imagem pessoal e profissional. E ainda, quadro Estética Contemporânea com a doutora Amália Zanon, que vai falar sobre aqueles vasinhos que temos no rosto, que algumas pessoas têm, como é possível tratar ou mesmo até remover. Será que pode? Nós vamos saber tudo e agora em Estética Contemporânea. Doutora Amália, muito bom dia. Bom dia. Que prazer este momento, gosto muito. O prazer é meu. Muito Falar bom. estética sempre é um assunto que é de muito interesse, muito, né? E rende muito, temos muitas coisas para falar. Temos muitas coisas. Doutora Amália, antes de nós iniciarmos nesse assunto, que também eu acho muito interessante, do meu interesse, inclusive, eu queria trazer aqui para o programa algo bem especial, que é a participação da doutora Amália em vários congressos nesse mundo, gente. A gente não fala só do Brasil, estamos falando do mundo. Há pouco tempo, a doutora Amália esteve em Buenos Aires. Buenos Aires, isso? O maior congresso da América Latina, o BAS. E ele é o maior congresso de estética, de assuntos relacionados à saúde. E ele aconteceu em Buenos Aires agora no final de abril. E quero saber um pouquinho mais desse congresso, doutora. Então, eu fui convidada para palestrar e mostrar minha técnica de aplicação de laser combinado com peelings e outras tecnologias. Então, eu faço uma associação, que eu já venho falando aqui no programa, uma associação de técnicas para ter resultados mais expressivos em região dos olhos, pescoço, colo. Ai, maravilha. Aí temos imagens desse congresso? A imagem nesse congresso, onde eu palestrei no BAS. E agora tem outro congresso vindo? Agora, mês que vem, a MWC Coreia. A MWC é o maior congresso do mundo de estética, de medicina. E estarei lá, aí também a convite do AMWC. E hoje, antes de vir para o Inspire-se, eu recebi o convite do AMWC Japão. Olha e isso. Também em Taipei. Olha isso, então só para a gente ter ideia da profissional que temos aqui, referência, dando palestras em todo mundo, sendo convidada, tem que escolher inclusive, né, doutora, onde estar, porque são muitos convites. Sim, a questão do congresso
é diferente, eu não estou indo por nenhuma empresa, porque quando tu é a convidada por uma empresa, tu fala aquilo que a empresa determina. Eu submeto meu trabalho ao congresso, ao comitê científico e eu sou convidada pelo congresso. Olha, que interessante. Vamos falar muito mais desses próximos, então. Sim, quando eu vou voltar cheia de novidades da Coreia. Imagina a Coreia. O berço do Kabilt, que todo mundo adora. Olha, então vai ter novidades, assim, justamente tudo que se está usando e sendo tendência no mundo, a doutora Amália vai nos atualizar aqui. E eu vou fazer vários vídeos lá no congresso, aqui para o programa. Então, queremos isso. Quem sabe nos atualizem quando estiver lá, já envia um videozinho, a gente já vai dando um spoiler aqui, mostrando. Combinado? Combinado. Então, perfeito. Adoro essas novidades. E após congresso, a gente também pode falar, né? Fazer um programa especial sobre isso. Sim, até porque eu posso trazer aquilo que é tendência hoje. Esses congressos, eles mostram aquilo que é tendência na estética. Então, os tratamentos que estão mais em alta, isso também esses congressos são para reafirmar as nossas técnicas, para mostrar que as técnicas que nós trabalhamos são as melhores e também agregar novas técnicas. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre aqueles vasinhos no rosto que aparecem, que algumas pessoas têm mais tendência, doutora, é isso? Tem pessoas que têm mais tendência às telangiectasias, aos vasinhos no rosto. Então, pessoas que normalmente têm rosácea, que são aquelas manchinhas avermelhadas no rosto. Então, essas pessoas têm mais predisposição a telangiectasias, que são o nome dos vasinhos. Pessoas que fazem cirurgias, o lifting facial, hoje, um dos grandes problemas do lifting facial é esses vasinhos. A pessoa fica com eles ficam mais aparentes após o lifting facial. Então quem tem esses vasinhos já tem que cuidar. Se for fazer no momento que a pessoa se submete a uma cirurgia facial, envolve toda uma parte vascular. E, às vezes, esse paciente que já tem uma predisposição, uma paciente mais clarinha, uma paciente com uma pele mais fininha, esses vasos acabam ficando mais aparentes. Sem contar que também o fator idade é fundamental. Algumas pessoas, quanto mais idosas são, mais elas têm os capilares se tornam mais frágeis também. Então, hoje eu tenho tratado muito pacientes pós-cirurgia com bastante vasinho na face. Então, a gente remove esses vasinhos com laser. Então, a gente trata daí com laser, que é um tratamento seguro, rápido e eficaz e, assim, praticamente indolor para o paciente. Olha, essa também e o pós dele também não... Não, o pós dele ele é tranquilo, o paciente fica com um leve inchaço, né? Claro que depende do organismo de cada um, os resultados e o pós, ele depende de cada pessoa. Eu sempre falo, cada paciente é um universo particular. Claro. Então, às vezes o paciente A não incha, mas o B incha. Mas, em média, é um leve edema no dia seguinte, nada que impeça o paciente de seguir com essas atividades. E os resultados são muito satisfatórios. A gente já consegue ver na hora a redução desses vasinhos. Perfeito. Temos imagens também para explicar, imagens, né? Então, vamos passar essas imagens que a doutora Amália pode explicar em cima. Doutora, tu gostaria de falar daqui ou ir até... Podemos aqui. Tá ótimo, então. Podemos explicar, então. Aqui tem um pós, é isso? Esse daqui esse justamente é um paciente que se submeteu a um lifting facial e ficou com muitos vasinhos. Então, a gente consegue ver uma quantidade muito grande, doutora, de vasinhos na face pós-lifting facial. Então, agora nós iniciamos, a gente consegue ver que a pele ela fica com um certo, ela fica avermelhada, que esse é um pós imediato, mas a gente já consegue ver uma redução significativa dos vasinhos. Então, eu quero mostrar para os que estão nos assistindo que é imediato, de forma imediata, ele já reduz esses vasos. Nossa, impressionante, eu não imaginei que fosse instantaneamente praticamente, né, então, doutora? esse é um caso pós-cirúrgico.
Esses vasinhos, uma vez que não tratados, eles podem, então, ficar cada vez mais graves. Eles não é que mais graves, mas eles vão ficando mais aparentes. É muito difícil maquiar, assim, disfarçar esses vasinhos. Então, a queixa do paciente é, poxa, agora nem mais a maquiagem eu consigo disfarçar. Porque eles acabam, como pela coloração avermelhada, ele acaba ficando mais aparente, é mais difícil, né? Daí, a gente trabalhar ali a colorimetria das bases para poder disfarçar isso. Então, o paciente fica muito incomodado, porque aí parece que o rosto está todo manchado. Sim, exatamente. Claro que tem pessoas que têm um pouquinho menos e outras um pouquinho mais, e dependendo até da temperatura, isso pode, né, refletir, aparecer mais. E peelings mais profundos também fazem com que o paciente tenha uma maior incidência desses vasinhos. O peeling foi muito profundo, então alguns pacientes são submetidos a peelings bem profundos e a pele, quando ela se regenera com muitos vasinhos. Então, a gente precisa tratar. Tem tratamento. A gente faz o tratamento com laser. Então, nós temos duas possibilidades, a luz intensa pulsada ou o ND-YAG Long Pulse. Daí vai depender do calibre desse vasinho para que a gente possa fazer a escolha mais assertiva. A luz pulsada, ela já é um tratamento que já é antigo no mercado. Ele é muito consagrado. Ela teve evolução durante esse período, doutora? O que evoluiu na luz pulsada foram os equipamentos. Como eu já venho falando, os equipamentos eles são consagrados na estética. Laser de CO2, luz pulsada. Os lasers, em geral, eles não têm grandes novidades. O que eles têm são equipamentos mais modernos e equipamentos daí com um desempenho mais expressivo. Mas a luz pulsada é um tratamento ultra consagrado da estética, onde a gente trata rejuvenescimento, manchas e, inclusive, esses vasinhos. Nesse caso, foi usado, que a gente mostrou na foto, foi usado a luz pulsada ou outro laser? Luz pulsada. Esses dois casos foi a luz pulsada. Eu separei também Vamos mostrar. Esse daqui foi luz pulsada, a gente consegue ver uma melhora significativa. Nós precisamos de mais sessões, né, para conseguir ter o resultado assim, ó, realmente satisfatório, mas já melhorou bastante em uma única sessão. Doutora, ele vai desaparecer completamente? Pode desaparecer ou não? Pode desaparecer completamente, só que traumas na pele, daí o excesso de peelings, às vezes o paciente ele viu uma blogueira usando um peeling, ele começa a usar e esse peeling afina demais a pele e pode aparecer esses vasinhos. Então tem que ter cuidado. Muitas vezes o paciente vê que esse profissional usa um determinado peeling, compra no mercado. Claro, e tenta usar um peeling profissional em casa. Não é o caso dessas pacientes. Sim. Essa paciente tem uma maior predisposição em função da rosácea, mas ela teve uma melhora significativa. Já na hora, a gente vai fazer mais sessões para melhorar consideravelmente. Eu trouxe também um caso onde mostra a região do queixo. Vamos passar. Que a paciente, ela tinha bastante, esse é um caso de cirurgia, o paciente fez cirurgia, ficou com manchas daí, hiperpigmentações pós-inflamatórias e os vasinhos. O pessoal não está com essa foto do queixo que... Mas ela está lá no meu Instagram, e ali eu fiz o uso de duas tecnologias, a Long Pulse e a luz intensa pulsada. É isso que eu ia te perguntar. Pode, então, ser combinada? Essas duas tecnologias podem ser combinadas? Não em mesma sessão, mas Certo. elas podem ser combinadas. A gente pode fazer alternâncias entre essas tecnologias. Então, os vasinhos que são um pouquinho mais calibrosos, a gente faz com a Long Pulse. Vasinhos menores, a gente faz com a luz pulsada, porque a Long Pulse ela tem uma ponteira mais específica, onde a gente pode trabalhar os cantinhos, mas de ambos têm resultados maravilhosos. Agora que você falou, doutora, eu lembrei algumas imagens assim de algumas pessoas terem na volta do nariz, né? É bem comum, é uma região sensível, onde o paciente acaba tendo vários vasinhos nessa região e incomoda, porque daí parece que está mais escurecida essa região. Então, a gente clareia e eu sempre falo, é melhor a gente não deixar isso aumentar, porque ele vai...
fechar esses vasinhos, ele vai encerrar ali aquela fonte, né, de alimentação, digamos assim, dos vasos, e ele vai reduzir, muitas vezes, assim, ele pode voltar. Quem tem a tendência pode voltar. Ah, isso é importante. Por isso que a gente tem que ficar fazendo essa manutenção. Essa manutenção. Aí uma vez por ano. Durante esse tratamento, as pessoas continuam cuidando da pele de uma forma normal? Sim, os cuidados são muito tranquilos. É a hidratação, a gente suspende o uso de ácidos e a gente fica tratando apenas hidratação, regeneração da pele. E tenho certeza, doutora, que muitas pessoas que não foram, talvez em busca de um tratamento para esses vasinhos, têm a ideia que eles não saem, né? Então, como é importante a gente conhecer o profissional que entenda disso, que tem as tecnologias para isso, porque é possível hoje, dificilmente tem algo na pele que não se consiga ser tratado. Mas eu quero deixar um alerta aqui para os telespectadores do programa. Não se deve fazer injeção de glicose nos vasinhos da face. Então, alguns profissionais, né, por falta de conhecimento, a técnica para as pernas, que é a injeção da glicose nos vasinhos, ele não deve ser aplicado na face. Gente, que importante Sim, isso. então tem profissionais que chegam a aplicar Sim, eu inclusive já atendi pacientes com intercorrência na face, com a realização. É muito delicada a face, é diferente. Então, eu sempre falo, tanto aqui para os meus pacientes quanto para os meus alunos, aquilo que é tratado na face não se reaplica no corpo e vice-versa. Então, aquilo que a gente pode tratar, um vasinho nas pernas, não necessariamente eu vou poder tratar na face do paciente. Então, às vezes o profissional pensa, mas se eu consigo tratar na perna, eu posso replicar isso na face. E não é assim que funciona. A face, a recomendação é trabalhar exclusivamente aí, ou com a luz pulsada, ou com o ND-YAG Long Pulse, que ele é o de tatuagem, mas com uma ponteira muito específica para questões vasculares. Então, se você tem vasinhos na pele do rosto, por favor, procure um profissional que trate de rosto, né, especificamente, e que tenha essas tecnologias que vão tratar isso de uma forma adequada. Sim, inclusive esse tema foi uma solicitação de um telespectador aqui do programa. É mesmo? Sim, Olha que me chamou, pediu para falar sobre vasinhos do rosto, porque as pessoas não sabem como tratar. Então, às vezes, procura um profissional e o profissional diz que ou não tem tratamento, ou que não tem o que fazer. Não, tem sim, a gente pode tratar. Nem sempre é um tratamento que vai ser muito imediato, requer mais sessões, requer um pouco de paciência do paciente, mas ele tem tratamento sim. Então, ele reduz consideravelmente. Em alguns casos, a gente consegue eliminar. Quando o vasinho tem um calibre um pouco maior, não é possível eliminar completamente, mas reduz a ponto do paciente poder voltar a se maquiar, que as mulheres acabam buscando para se maquiar, e os homens, porque eles não usam maquiagem. Mas nas mulheres, elas têm bastante incômodo, porque passa a base, mas fica aparecendo aqueles vasinhos. Exatamente. Então, vasinhos no rosto tem como tratar. Tem como tratar, com laser de forma segura, rápida e eficaz. Perfeito. E melhor ainda se for com a doutora Amália, porque procure o profissional da sua confiança. A gente sempre fala aqui a importância de cuidar da nossa saúde com profissionais sérios, né? A gente sempre que fala em saúde aqui, em procedimentos, eu devo fazer esse alerta. Então, doutora Amália, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E que bom que estamos recebendo, então, né, essas perguntas dos telespectadores. Enviem, se vocês têm curiosidade, algum assunto que gostaria de ver sendo abordado aqui. A doutora Amália, tenho certeza que vai fazer questão de trazer. É só enviar no @doutora Amália Zanon. Isso. Ou no mesmo meu, @Andreia de Vargas, tá? A gente espera, então, a participação de vocês também. Muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada. Obrigada. E
nós vamos para o intervalo. Na volta tem muito mais aqui no Inspire-se. Vamos falar de musicoterapia e também de imagem pessoal e profissional. Saímos com imagens de Pernambuco. Olha que coisa mais linda. Praia de Candeias. 28 graus nesse momento e o céu está nublado. Já já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos direto ao vivo com a repórter Ana Hoffman, que está em algum lugar por Porto Alegre. Ana, você está? Bom dia! Muito bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham o Inspire-se, acompanham a programação da Masper TV. Eu estou aqui na Avenida Ceará, entrada de Porto Alegre, né? O sentido que eu estou já é em sentido zona sul da capital. A gente observa aqui nas imagens que tem movimento, né? Já são 10 horas e 55 minutos, mas a Avenida Ceará tem movimento o dia inteiro em Porto Alegre. O pessoal que mora na região metropolitana acessa Porto Alegre pela Avenida dos Estados, cai aqui na Ceará e segue seu rumo por Porto Alegre, né, André? Então tem sempre movimento. Eu venho com uma informação hoje, Andréia, que é bem importante para quem mora exatamente na zona sul da capital, porque hoje, a partir das 22 horas, a equipe do DEMAI vai atuar na substituição do disjuntor da estação de bombeamento na EBAT Oscar Pereira, que abastecem os bairros Belém Velho, Nonoai, Vila Nova, Coronel Aparício Borges, Cascata, Teresópolis e Glória. Vai ser feita essa substituição de disjuntor, então vai ter uma parada no abastecimento de água nesses bairros hoje a partir das 10 horas da noite e é para regularizar, Andréia, a partir de amanhã já. Então, a partir de amanhã deve regularizar sim o abastecimento de água logo pela manhã. Mas é aquela coisa, a gente deixa aqui esse alerta para quem mora na Zona Sul. Às vezes as pessoas não têm caixa d'água, então vale ter aquela reservinha de água em casa para fazer o seu almoço, para se precisar fazer alguma limpeza ou até mesmo ter que tomar um banho, né, Andréia? Enfim, vale o alerta, o pessoal da Zona Sul, então hoje vai ter esse corte, dá para se dizer assim, de água às 22, mas amanhã de manhã pelas 8 horas deve ser regularizado. Também, Andréia, quero deixar um alerta aqui que em Gravataí, a partir do dia 19 de maio, vai ter um feirão de emprego também, com mais de 200 vagas e também com qualificação. Ou seja, além de procurar trabalho, ter uma nova oportunidade, também vai ter qualificação, cursos para eletricista, para pedreiro e outras vagas mais. Tudo isso no site da Prefeitura de Gravataí, vale dar uma olhadinha. Andréia, a temperatura hoje aqui tá maravilhosa, em torno de 15 graus, tá um solzinho bem gostoso, bem agradável. E são essas as informações de hoje, eu volto contigo aí no estúdio. Muito bem, muito obrigada, Ana Hoffman, sempre nos atualizando aqui sobre as novidades que acontecem em Porto Alegre e trazendo alertas para nós do Inspire-se. Obrigada, Ana. E agora nós vamos falar sobre musicoterapia, a importância da musicoterapia para diversos tratamentos aí. E para isso eu recebo aqui o meu convidado, que é o doutor Gustavo Andrade de Araújo, musicoterapeuta de Araújo. Muito bem-vindo, doutor Gustavo. É um prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Muito obrigado. O prazer é todo meu fazer parte do programa e poder falar um pouco sobre a musicoterapia. Musicoterapia, rapidamente. Acho importante a gente dar um pouco da tua trajetória na musicoterapia, Gustavo. Então, minha trajetória é um pouco longa, eu vou dar uma abreviada. Muito abreviadamente, só para a gente saber. A musicoterapia, na verdade, na minha vida, ela surgiu porque eu já sou músico há muitos anos. Né? E na minha família sempre teve pessoas que fizeram parte da área da saúde, médicos, fisioterapeutas e outras coisas. E eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas. E eu comecei a perceber que a música fazia muita diferença na minha vida e quando se juntavam pessoas para fazer música, tanto na minha casa ou em outros ambientes,
muitas coisas mudavam, né? O ambiente mudava, as pessoas mudavam, então todo aquele contexto se transformava. Então, aos poucos, a gente foi pensando como isso poderia ajudar na vida de outras pessoas. Mas isso lá em 2000, 99, 2000, onde a internet não era, não tinha essa comunicação tão rápida. E em 2003 surgiu no Hospital Moinhos de Vento um folder onde dizia que tinha um curso de musicoterapia em São Leopoldo, na Este. O primeiro curso de musicoterapia, graduação, né, bacharelado, em 2003 na Este. Então, foi onde eu entrei na musicoterapia, de fato, para fazer a graduação, que são 4 anos e meio, né? É uma coisa bem longa, onde a musicoterapia ela é uma disciplina que nós dizemos que é uma disciplina híbrida, né? Porque a gente estuda fonoaudiologia, a gente estuda terapia ocupacional, a gente estuda áreas da medicina, como fisiologia, anatomia, além de estudar música, além de estudar psicologia na Escola de Desenvolvimento. Então, são várias áreas do conhecimento para formar o musicoterapeuta, porque a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a pessoa, além do fazer musical. Porque o fazer musical, ou não, né, para a pessoa que está ali desenvolvendo, a gente precisa ter a leitura da pessoa, né, de como ela está se comportando na sua frente para poder, assim, interagir com aquela pessoa da melhor forma possível. Perfeito. Então, foi mais ou menos assim que a musicoterapia... E depois veio o mestrado e veio o doutorado ainda? Então, aí, ao finalizar o curso em 2007, eu passei um ano fazendo trabalho de campo, né, com pesquisas com diversas patologias para identificar qual eu mais me identificava. E aí, nisso, em 2009, eu entrei no mestrado, né, na linha de pesquisa da área de genética médica, estudando sobre deficiências múltiplas. E depois, em 2011, eu iniciei o doutorado também na área da genética médica, também na Faculdade de Medicina da URGS, para estudar aí síndromes raras, né? Então, eu estudei síndrome de Williams e também síndrome do álcool fetal. Perfeito, doutora. Eu acho tão importante a gente trazer essas informações, porque, para quem não conhece, às vezes acha que, né, não tem esse entendimento do quanto há um comprometimento, uma responsabilidade, realmente um estudo em cima disso. Então, são anos de estudo, a própria faculdade são 4 anos. Né? Então, e para a gente entender que isso, né, realmente é aplicado na vida das pessoas com resultado. Exato. Né? Então, aí é que entramos. Como que a musicoterapia, então, tem dado resultados para quais tipos de pacientes que ela tem se proposto aí e realmente apresentado resultados? Então, a musicoterapia ela pode ser utilizada por qualquer população, né, emergente ou que busca o serviço, né? Então, pode ser bebês, pode ser crianças de 6 meses, 1 ano, adolescentes, idosos, pessoas com ou sem patologia. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de falar na frente de outras pessoas. Por exemplo, aqui a gente está com câmeras e as pessoas, mas é um ambiente estranho, então não consigo falar nesse ambiente porque eu me sinto inseguro. Então, também dá para fazer técnicas de musicoterapia que ajudam essas pessoas a criarem essa autoestima, né? essa autorrelação para poder desempenhar esse papel. Em crianças com autismo, que é um dos maiores trabalhos que nós temos baseado em evidências, para desenvolvimento de comunicação, fala, linguagem, atenção, comportamento, socialização. Né? Então, nós temos trabalhos bem robustos, inclusive tem a última revisão de literatura, que é uma meta-análise feita pela Cochrane, de 2022, e agora temos uma de 2024, onde nós temos diversos trabalhos baseados em evidência que a musicoterapia, juntamente com digamos, práticas baseadas em música que eles colocam, não especificamente em musicoterapia, nós conseguimos desenvolver bastante essa relação da pessoa com dificuldade de fala, mas ela melhorou a sua comunicação, né? Comunicação de apontar, comunicação de dizer o que quer, né? Então, isso ajuda muito as pessoas no dia a dia. Sem dúvida. A se relacionar. Né? Qualquer melhora em qualquer tipo de patologia já é uma vitória. Né? Exato. Então, ajudando seja no que for, até mesmo na ansiedade. Tem como trabalhar a ansiedade em relação ansiedade, transtornos de humor, né? Então, ajuda nessa questão, por quê? Porque a ansiedade, na verdade, ela vem uma coisa chamada meio que do medo do desconhecido. Né? Então, quando eu não conheço determinada coisa, eu fico ansioso para saber o que vai acontecer. E quando a gente dá essa previsibilidade, né, que na musicoterapia, por isso que ajuda também muitas crianças com autismo, porque a música ela é bem estruturada, ela tem um início, um meio e um fim. E quando ela tem essa previsibilidade, ela ajuda essas pessoas a se autorregularem emocionalmente. Se autorregulando emocionalmente, elas conseguem compreender melhor determinadas situações que vão ocorrer no dia a dia dela. Doutor, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas a ideia que eu tenho também é que essa pessoa, esse paciente, enfim,
ele está tendo um momento lúdico. Ele não está associando necessariamente a uma terapia, né? É assim, visto de fora, pode ser que seja isso. Eu já fui chamado de violeiro várias vezes. Lá vem o violeiro, o cara com violão e vem tocar pra gente, vem nos divertir. Só que a diversão, né, a parte lúdica, ela é necessária para que possamos entrar em contato com essa pessoa Mas de uma isso forma mais natural, digamos assim. Exato, porque para o paciente ter esse momento, achando que ele está tendo um momento se lúdico, divertindo. é incrível, né? Exato. Ele está se divertindo ali, só que ao mesmo tempo aquilo está trazendo tantos benefícios para ele. Esse que é o diferencial da musicoterapia para a aula de música, por exemplo. Né? Então, a aula de música, ela foca mais no pedagógico e no estético musical. Ou seja, eu tenho que aprender um instrumento e tirar dali um bom som com uma alta qualidade. Claro. Na musicoterapia, a gente foca na saúde. Ou seja, a gente toca instrumentos igual, só que quando uma pessoa, por exemplo, está batendo num tambor ou tocando um violão, eu estou vendo como é que ela está batendo. Ela está abrindo a mão, ela está fechando a mão, está batendo forte, está batendo fraco. Então, ali eu estou desenvolvendo habilidades motoras finas, habilidades motoras amplas. Eu estou vendo se ela está conseguindo compartilhar isso comigo. Faço troca de turnos, que é a minha vez de tocar, é a vez dela de tocar. Então, são várias coisas que estão sendo avaliadas, só que para a pessoa ela está só tocando um instrumento. E no tocar o instrumento a gente consegue perceber o que a gente precisa melhorar e o que precisa manter. Doutor, a gente tem um vídeo que vai passar agora, né? Que é para quem está em casa até ter uma ideia. Não sei se temos o áudio aí desse vídeo. Quer que eu comente um pouco antes sobre ele? Pode depois? ser, Tá. Então, esse vídeo é especificamente de um senhor que teve AVC. Nesse AVC, ele perdeu a fala. Ou seja, ele já falava antes e depois ele perdeu a fala. Então, é utilizada uma técnica que chama-se de terapia de entonação melódica. Então, essa terapia de entonação melódica é onde nós vamos fazer o uso de melodias específicas, com um ritmo específico e um treinamento motor, onde ele vai mexer a mão esquerda para justamente fazer esse movimento, né, que o nosso cérebro ele é cruzado. Então, a gente mexe a mão esquerda para trabalhar a parte direita e a mão direita para trabalhar a área esquerda. E o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira engraçada, porque nós temos duas áreas para desenvolver a fala, né, que é a área de Wernicke e a área de Broca. A de Broca é para fala e linguagem e a de Wernicke é para associação de fala e linguagem. E a música, ela interage justamente nessa área da associação de fala e linguagem, para justamente depois ir para a fala e linguagem específica. Então, a melodia, ela transita justamente nessa área da área de Wernicke, que ela pega mais uma parte maior do lobo lateral, que é onde nós ouvimos, percebemos a música. Né? Então, ao a gente conseguir, nessa imagem a gente até consegue perceber algumas questões ali, onde eu estou falando do lobo temporal, onde então, de acordo com essa técnica, nós vamos mexendo com o paciente, vamos fazer o teu nome, por exemplo, fico meio Foi aquele travado. paciente que deixou de falar em função da sequela do AVC, é isso? Exatamente. Só que, geralmente, quando o AVC ele atinge, por exemplo, o lado esquerdo, que é o lado mais responsável pela área da fala e da linguagem, eu vou trabalhar o área direito. Porque do lado direito, o cérebro, através do corpo caloso, que aparece que aquela coisinha ali em cima da bolinha azul, o corpo caloso ele faz essa ligação interhemisférica. Certo. Então, ele cria uma nova rota de conexão que vai ajudar o lado esquerdo para poder fazer essa ligação, né, da associação da fala e da linguagem para depois mandar especificamente para a fala e para a linguagem. Isso, nesses casos, a indicação é que seja imediatamente após o paciente ter tido... Quanto antes, melhor. Quando passou muito tempo, ele já não vai progredir em relação a isso. Consegue. Consegue uma recuperação um pouco menor do que se for mais imediato. Né? Eu tenho vários casos, por exemplo, tenho até dentro da minha família um caso que tive um parente com AVC, né? Só que atingiu totalmente o lado esquerdo e o lado direito estava preservado. Então, fizemos toda a modulação com o lado direito e depois com o lado esquerdo para começar a fazer justamente essa recuperação da área da fala. Só que, assim, para a gente poder falar, nós movemos mais ou menos cerca de 72 músculos. Só para fazer isso que a gente está fazendo, 72 músculos. Então, não é tão fácil assim falar. Claro. Né? Então, a gente tem que trabalhar a respiração diafragmática, a respiração abdominal, músculos orofaciais, músculo da laringe, faringe. Então, tem uma série de musculatura que a gente precisa trabalhar. E em musicoterapia, a gente consegue fazer isso de uma forma mais leve. Né? Por exemplo, assoprando um apito, por exemplo, assoprando flautas, ou fazendo alguns movimentos que tu tem que fazer o ritmo junto com alguma movimentação do corpo, aí já fortalece músculos do braço,
postura, para poder fazer essa movimentação. E todos esses músculos vão nos ajudar a possivelmente depois controlar a entrada e saída de ar para poder fazer a fala. Então, falar não é uma coisa tão simples. Quanto a gente acha, né? A gente só dá valor para algumas coisas realmente quando estamos com algumas dificuldades em relação a elas, né? Que a gente vai ver quanto somos complexos, né? Na nossa estrutura toda. Doutor Gustavo, é tão bonito esse trabalho de vocês e realmente tão abrangente quando a gente para analisar, né? Que ele pode atingir dos 2 meses aos 90 anos, vai saber, né? Na verdade, até antes, até na barriga. Até na barriga? Nós temos vários colegas que trabalham com gestantes. Porque a partir da 23ª semana de vida da criança, ela já tem estudos comprovando que a criança consegue perceber sons e músicas. Por isso que quando a mãe está gestando e ela tem uma música específica que ela gosta, quando a criança nasce e tu põe aquela música, a criança automaticamente se acalma. Porque é algo previsível, algo que ela já conhece e ela se sente bem. Então é possível começar com a musicoterapia já desde quando a gestação. Já está gestando. É bom para a mãe e bom para o filho. É bom para o filho, muito bom. Então aí fica a dica para quem está nos acompanhando, né? É uma terapia realmente que pode ajudar nas mais diversas causas. Exato. Doutor, muito obrigada. Né? Quem sabe na próxima vez a gente vem e mostra alguma coisa na prática aqui. Temos como também mostrar. É interessante, né? Beleza. Obrigada mesmo. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta vamos falar sobre imagem pessoal e profissional. É já já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil e agora nós vamos saber como podemos reforçar a nossa imagem profissional. E em tempos de tecnologias, da era digital, como podemos nos voltar e entender que a nossa imagem profissional precisa também ser trabalhada. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui a diretora de comunicação da Azepress Brasil, que é a Aline Zanck. Aline, muito bem-vinda. Que prazer te ter aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu já te prestigio há muitos anos na sua carreira. Estar hoje aqui contigo é maravilhoso. Não, maravilhoso para mim te receber uma profissional com tanta competência, tantas referências aí de cases bem-sucedidos, né? Aline, já vamos começar então falando disso, né? Como a gente constrói a nossa imagem profissional, que hoje precisamos pensar nisso, né? Hoje, independente do tamanho do empresário, né, ele é uma resposta até neurológica, porque assim, quando a gente fala de pessoas e de marcas, você tem uma resposta mais intuitiva, de tipo, por exemplo, quando o empresário ele vai para frente da sua marca, tu confia mais quando é uma pessoa. Sim. Por isso que a gente tem tantos influenciadores hoje com voz, porque é muito mais fácil uma pessoa confiar em outra, né? Isso é uma resposta intuitiva que a gente tem. Por isso que às vezes a gente vê até assim, você nem conhece a pessoa, mas você vê ela online e diz, gostei dela, porque é uma resposta mais intuitiva, mais rápida. É muito mais fácil você confiar em pessoas do que confiar em marcas. Em marcas, sim. Marcas é uma resposta cognitiva, é um raciocínio mais racional. Uhum. Você demora mais para confiar numa marca. Em pessoas é mais rápido, porque é intuitivo. E, Aline, até pouquíssimo tempo atrás, a gente vê muitas divisões. Existe um perfil profissional e um perfil pessoal nas redes sociais. Hoje a gente vê que isso já mudou, né? Unificou. Hoje não existe mais marca pessoal e marca profissional, sabe? Isso tanto numa profissão assim como da saúde, arquiteto, advogado, não existe mais essa separação. Porque se você tem uma empresa, você é a extensão da sua marca profissional. Né? Um exemplo que eu posso usar e que eu acredito que seja acesso de todos é o João Adib, que virou o João Cimed. Por quê? Porque ele é uma extensão daquela empresa farmacêutica, né? E ele ainda conseguiu escalar. Escalar é quando a gente consegue duplicar um negócio, né? Ele ainda fez isso com a irmã dele, a Carla, e com o próprio filho. Ou seja, ele tem dentro da marca dele, da rede farmacêutica, 3 influenciadores, né? Eu brinco que é CEO influenciador. Por quê?
Porque eu falo também até de ser uma extensão da marca, porque às vezes você segue o próprio João ou alguém da família dele pelo lifestyle, pela rotina das reuniões, pela história que ele conta, toda aquela narrativa dele é muito genuína, a história dele. Que humaniza. Humaniza! E aí, de novo, é aquela resposta neurológica, você confia muito mais rápido em pessoas. E isso... Até quando tem questões assim para tu, um CEO, quando vai dar... Isso é antigo, né? Não sei se tu lembra que antigamente, quando tinha aqueles recall de carros e tudo mais, o CEO da empresa ia falar. Claro, porque o CEO é o porta-voz, né? E hoje em dia ele tem esse papel de influenciador também, de contar tanto notícia positiva quanto negativa. Né? A própria, assim, na reputação, essa construção de reputação, autoridade, quando você vai fazer a gestão de uma crise que você tem ali, a gente fala internamente que são 6 horas para tu conter aquela crise, o CEO tem que ir para frente e tem que resolver essa crise. É ele, porque as pessoas confiam em pessoas. É claro. Né? E justamente quantas marcas a gente associa diretamente, as pessoas agora mesmo, o Luciano da Ravan, né? Exato. A Ele é gente um outro associa. exemplo. Ele é um outro, a gente associa. Ele é um dos maiores cases de CEO que virou influencer. Porque ele também construiu esse legado através de divulgar toda a rotina dele. Ele não chega ali para vender uma roupa, ele não chega ali, sabe, só na hora das inaugurações. Ele conta toda a rotina dele, ele mostra a vida dele ali. E isso engaja porque as pessoas seguem a pessoa por completo, por todas as skins dela, né? Não só pelo CEO, né? Mas também como pai de família. Enfim, essa rotina eu acredito que engaja muito. E Aline, hoje a gente trazendo aqui para a realidade, talvez de quem esteja nos assistindo, que é um empresário pequeno, uma empresária pequena, falamos muito com o público feminino, com alguém que está começando, fazendo uma transição de carreira. Também é nesse momento que é possível começar a pensar Com certeza. Hoje em dia, a internet democratizou o marketing. Então, assim, até o exemplo que eu te usei, você tem lá o senhor que tem uma padaria há 40 anos e aí abre outra padaria na esquina e tem só 1 ano. E aí, naquela empresa que abriu agora, se ela usar a internet divulgando, com certeza ela vai conquistar aquela credibilidade muito mais rápido que aquela outra empresa que tem um legado de 40 anos que não se divulga. Então, assim, a internet está aí, tem que ser usada e trazendo até assim, para o público feminino, que é arquiteta, que é advogada e que é médica. Por exemplo, a médica antigamente se formava, achava que ia trabalhar no consultório e fazer cirurgias. Hoje não, ela trabalha no consultório, faz cirurgias e conta todo o dia dela durante o dia inteiro. É família, ela tem que também ser uma comunicadora, né? Porque para estar à frente das câmeras e estar à frente dos seus canais ali, é um trabalho feito, né? Você tem que se dedicar, fazer cursos de oratório e tudo mais. E hoje, para fechar qualquer negócio, Andréia, as pessoas, 70% das pessoas que vão fechar um negócio com você, independente do empresário, do tamanho do empresário, ela te pesquisou no Google. E se tu não está no Google, você não existe. Se tu tem uma empresa de 40 anos ou uma empresa que começou hoje, se tu não está no Google, não existe. É verdade. E nas redes, da mesma forma, hoje muitas pesquisas são feitas pelo Instagram. Inclusive, empresas, quando vão contratar, elas já vão até o Instagram para ver o perfil daquele profissional. E 70% dessas pessoas, quando vão fazer a reunião com você, já tem uma decisão tomada. Olha isso. Através do que viu no Google. O quanto é importante. Então, desenvolver essa imagem passa aí por pessoas também que entendam disso, né? Como a Aline aqui. Então, a gente quer trazer justamente caminhos para você que está aí do outro lado, se identifique e consiga... não, então é possível reverter, mesmo que eu não consiga falar nas redes, mesmo que eu pense que eu não tenha esse espaço ainda, é possível reverter isso, né? Com certeza. E, assim, usando os canais, as redes sociais dos profissionais, né, que eles podem usar bem, assim, estudar e tudo, fazer aqueles conteúdos mais aprofundados, mas também a importância de participar
da mídia, né, dos outros canais, assim, Isso é programas, podcasts, rádios, enfim, a importância também disso. E também daquele trabalho de bastidor, que é o network real, que é o quê? Participar de ciclos de empreendedores, né, de associações que também podem gerar uma autoridade, né, ter essas associações, instituições que você participa. Eu, por exemplo, faço parte do Instituto do Jardim Europa, que é uma associação de mulheres que fica ali no Germânia, a nossa sede. Amanhã mesmo a gente vai entregar uma quadra ali na escola, no Açorianos. Então, assim, fazer parte de associações, de ONG também que tem propósito, ou de entidades de classe, como eu faço parte também da AGE, que é a Associação de Jovens Empresários. Ali tu cria um network de verdade, ali tu também cria conteúdos verdadeiros para tu compartilhar, incentivar, porque eu acho que só ir para tuas redes sociais, se autodivulgar, não é algo frequente que tu consiga construir uma reputação verdadeira, legítima, sabe? Estar em diversas frentes, né? Seja da área da comunicação ou nessas relações interpessoais que são importantes também. E ter essas instituições, assim, desses ciclos de empreendedores que você participa, onde essas pessoas também chancelem que você realmente é um empresário, é uma autoridade no seu negócio, né? E se alguém estiver nesse momento dizendo, certo, Aline, mas como que eu consigo participar dessas associações? O que tu diria? Gente, hoje a internet está aí. Facilita muito, né? Facilita muito. E assim, participar desses eventos, podcasts, programas de TV, sabe? Eu acho que é o acesso mais rápido de tu virar uma autoridade no seu negócio, de divulgar, sabe? E começa pelo Instagram. Quem não é visto não é lembrado, não fui eu que inventei essa frase. Ela existe há muitos anos. E mais do que nunca ela está sendo comprovada. Se eu falar uma outra do Quem Não Se Comunica Se Trumbica, eu vou revelar a minha idade. Mas acho que legado tem a ver com isso, tem a ver da nossa construção de carreira sólida que a gente tem aí há muitos anos, né? É verdade. E está à frente aí da AZE, que presta, até vamos falar um pouquinho da AZE rapidamente. A Zepress surgiu há 10 anos atrás. Este ano a gente completa os 10 anos, até a gente brinca que é a Copa 10 anos da Zepress. E ela surgiu através da necessidade de divulgar gaúchos fora do Brasil. Eu queria fora do Brasil e fora do Rio Grande do Sul, porque eu via que muitas histórias que a gente tem hoje de empresários gaúchos, elas ficavam somente no Rio Grande do Sul e tinham esse bloqueio de sair de fora do Rio Grande do Sul, principalmente quando era uma empresa de expansão. Por exemplo, quando a gente atendeu um dos nossos maiores cases que a gente tem muito carinho, até do Bernardo que está aqui comigo, é o da Quero Café. Quando eles chegaram conosco, eles tinham 40 lojas. Hoje, eu acredito que esse ano eles vão bater mais de 100 lojas. Eles estão em São Paulo, estão em Santa Catarina, sabe? Eles saíram da nossa bolha aqui do Rio Grande do Sul. E, assim, são 2 empreendedores, Felipe e Matheus, do interior aqui, do nosso interior do Rio Grande do Sul. E, assim, eles são talentosíssimos, assim, tem uma cultura, assim, dentro da empresa. E quando a cultura e a narrativa é verdadeira, é muito mais fácil de divulgar, né? Por exemplo, nas enchentes, eles pegaram um caminhão, dirigiram um caminhão por tudo aí, para entregar alimentos, mantimentos. E foi muito incrível também. Dentro dessa nossa história também está o Eduardo Bier, da Dado Bier. E a gente aprendeu com ele que a gente só fala do que constrói. Porque normalmente quando nos procuram nas Zepress é porque querem expandir, querem contar uma história que vai acontecer ainda, né? Uma expansão que está aí por surgir. E o Eduardo Bier sempre foi na contramão disso, sempre falou e fala até hoje do que construiu e não do que vai fazer, né? Sempre do que construiu. Então, são narrativas diferentes, mas que a gente sempre aprende muito com o nosso cliente. Né? Aline, adorei te receber, aprender um pouco mais contigo aqui. Ai, obrigada. É muito bom. Volte mais vezes. Será um prazer te receber, tá? Bom, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Fica o arroba aqui da Aline também para seguir nas redes sociais e tirar algumas dúvidas, né? Se ficaram aqui da nossa conversa, nosso bate-papo. Eu te espero amanhã com mais um Inspire-se às 10h30 da manhã ao vivo. Muito obrigada pela companhia hoje. Até lá. Beijo.